Bom dia, meus queridos alunos. Eu sou o professor Jonas. Hoje nós vamos falar sobre metabolismo de lipídios, certo? Como tínhamos combinado anteriormente, né? De acordo com a aula anterior, nós falamos sobre estrutura e função dos lipídios, certo? Então iniciaremos falando um pouco quais são as funções dos lipídios, certo? Então nós falamos nas aulas passadas que os lipídios eles são componentes importantes nas membranas celulares, além de serem precursores de hormônios, certo? Principalmente hormônios sexuais, exemplo clássicos, fazem parte aí dos ácidos biliares e outros mediadores inflamatórios. Nesse sentido, os lipídios eles são sinalizadores celulares. E, como se tem discutido em várias aulas, sobre a função energética dos macronutrientes. Então, foi discutido muito sobre essa função do lipídio como reserva energética. Então, vamos relembrar um pouco das principais estruturas dos lipídios. Então, nós falamos nas aulas passadas que nós temos lipídios que nós chamamos de ácidos graxos, certo? Então, o ácido graxo ele possui essa composição de uma estrutura acil, certo? Uma extremidade hidrofílica e uma extremidade hidrofóbica, certo? Outro lipídio é o glicerolipídio. Então, nós vimos que os glicerolipídios eles podem ser monoglicerídeo, e eles são formados por glicerol, uma molécula de glicerol, acoplada a um ácido graxo. E aí a gente chama de monoglicerídeo. Se tiver dois ácidos graxos, como mostra a figura, certo? Nós temos um diacilglicerídeo. E se nós tivéssemos aqui mais um ácido graxo fazendo a terceira ligação, nós temos o famoso triglicerídeo. Além disso, nós temos os glicerofosfolipídios, onde nós discutimos que os glicerofosfolipídios eles possuem uma molécula de glicerol acoplado a duas moléculas de ácido graxo, certo? Sendo que nessa molécula tem um grupamento fosfato, ok? Juntamente com um radical, que vai me dar a formação desse glicerofosfolipídio. É importante lembrar que ele tem um grupamento fosfato. Além disso, nós vimos também que o glicerofosfolipídio e os esfingolipídios eles são lipídios que compõem as membranas celulares, então são estruturais. Além dos glicerofosfolipídios, nós temos os esfingolipídios, certo? Que possui aí no lugar do glicerol uma molécula de esfingosina, certo? Em seu lugar. E essa molécula de esfingosina, como vocês podem ver na figura, está ligado a duas moléculas de ácido graxo, ok? Na sua extremidade final, nós podemos ter essa esfingosina, nós podemos ter um grupamento alcoólico, certo? Que vai dar o nome dessa esfingosina. Nós vimos também os esteroides, os derivados de esteroides. Nesse caso aqui, lembrando que os esteroides, eles possuem essa diferenciação dos outros lipídios por sempre conter em seu corpo essa estrutura primordial do colesterol, certo? Além disso, nós vimos também os prenóis ou isoprenóides,
né? Então, os euprenóides são aquelas estruturas que formam nas plantas os fenóis, os terpenos, né? Os óleos essenciais das plantas aromáticas. Nesse sentido, eu trago uma relação entre a formação, a síntese desses lipídios, né? Então, aqui é mostrando que o lipídio, os ácidos graxos, eles estão no centro dessa síntese. Então, nós podemos, a partir do ácido graxo, né, ter síntese de esfingolipídios, certo? A partir do ácido graxo, nós podemos ter síntese de glicerofosfolipídios. A partir do ácido graxo, nós podemos ter síntese de glicerolipídios. A partir do ácido graxo, nós podemos também produzir aí, né, esteroides. E vale ressaltar que o ácido graxo ele pode vir de ligações, né, de blocamento de moléculas de isoprenoides, que formam aí a acetilcoenzima A, e a acetilcoenzima A, em sua formação, formam os ácidos graxos. Além disso, essas moléculas de isoprenoides podem formar os prenóides e diretamente os esteroides, certo? Só a título de informação, como é formada essa síntese, né, dos lipídios e essas interrelações entre cada tipo de lipídio e o ácido graxo. Porém, né, como esses lipídios eles vão estar na nossa circulação sanguínea, certo? Então aqui é uma figura, né, que é para começar dentro desse tema, né, de circulação de lipídios, né? Então na circulação aqui é mostrando um tubo de ensaio, né, antes da alimentação e aqui após a alimentação. Então vejam que os dois líquidos, o plasma sanguíneo, que é a parte aquosa do sangue, né, após a ingestão de alimento gorduroso, nós temos uma turvação desse plasma, mostrando aí, né, que após a refeição nós temos aí um aumento, né, da turbidez desse líquido, mostrando que nós temos um aumento da concentração de gordura, de lipídios. Mas esses lipídios eles ficam, né, após a centrifugação, eles ficam solúveis nesse plasma, professor, que é líquido, né? Nós vamos ver que não, né? Então, os lipídios eles são hidrofóbicos, eles não têm uma solubilidade em algo líquido, em algo hidrofílico, né? Como o plasma. Então, eles vão estar aqui na sua forma de lipoproteínas. Então, nós vamos ver que as lipoproteínas elas são responsáveis por transportar e solubilizar os lipídios na corrente sanguínea e no plasma. Então, diante disso, eu trago alguns gráficos para mostrar essa proporção, né, desses lipídios no plasma. Então, o plasma humano, o total de metabólitos ali, nós temos cerca de 70% do plasma constituído por lipídios, né? E nós temos aí ácidos nucleicos, aminoácidos, açúcares em sua menor proporção, certo? Então, aproximadamente 70% do plasma, dos metabólitos do plasma, 70% é só lipídio, certo? Desses 70%, nós temos um escalonamento, certo? Mostrando aqui que o colesterol e os ésteres do colesterol possuem uma quantidade bem grande aí no plasma humano, certo? Atrás dele vinham os glicerofosfolipídios, né, que são lipídios estruturais, né? Nós temos aí a importância deles fazendo essa regulação estrutural da membrana. Esfingolipídios também, triglicerídeos, né? E ácido graxo numa proporção bem menor, certo? Porém, nós sabemos que os triglicerídeos
eles possuem na sua formação a molécula de glicerol e 3 de ácido graxo. Então, nós temos ácido graxo aí escondidinho no triglicerídeo. E nós, a nossa alimentação contém muitos triglicerídeos ou triglicérides, que a gente vai chamar a partir de agora de TAG, TAG, certo? Então, em nossa alimentação, vários alimentos, me dão aí esse aporte de triglicerídeo que é enorme, ok? Então, o triglicerídeo, como eu falei para vocês inicialmente, é um lipídio que é formado, uma molécula de glicerol, ligado aí, certo? Aos Rzinhos aqui. Cada Rzinho desse R1, R2, R3 será um ácido graxo, certo? Então aqui é mostrando o triglicerídeo 1 palmitoil, 2 linoil, 3 estereoglicerol, certo? Mostrando que eu tenho a molécula de glicerol ligado a 3 ácido graxo, ok? Os triglicérides são encontrados nas células na forma de gotículas intracelulares, pequenas ou gigantes, Então aqui é mostrando, que os triglicérides eles podem se encontrar de uma forma, bem minúscula, ou eles podem se encontrar aí, de uma forma gigante. Então aqui na figura A é mostrando, uma célula. Aqui os lipidrópides no citosol da célula são esses pacotes lipídicos, Então esses pacotes lipídicos eles podem aumentar de tamanho dependendo desse aporte de triglicerídeo, E aqui na figura C é mostrando que esses lipídios já tomaram proporções maiores, ok? Então aqui é mostrando que a célula ela possui uma plasticidade celular nessa estocagem lipídica, certo? E esses lipidrópides são distribuídos de forma unicelular, unicular aí nos adipócitos, certo? Então o adipócito aqui que é a célula, nós podemos ter moléculas ali de triglicerídeos bem pequenininhas, várias moléculas, ou uma só molécula grande, de triglicerídeo. Então, como esses lipídios são transportados na circulação sanguínea? Então, nós vimos que nós temos aí uma problemática nesse sentido. Se a gente for pensar que o plasma, o nosso sangue, ele possui aí uma parte líquida. Então, a partir do momento da absorção dos lipídios, como que esse lipídio vai ser transportado? Lipídio que é algo hidrofóbico vai ser transportado em um meio hidrofílico, Então, nós vamos aprender agora como ocorre esse transporte. Então, primeiro, esse transporte é feito pelas lipoproteínas, que são complexos solúveis de proteínas e lipídios. Essas partículas são responsáveis pelo transporte de lipídios neutros, que são os ésteres de colesterol e triglicérides. Além disso, eles transportam também uma quantidade de colesterol, certo? E as lipoproteínas, elas possuem essa estrutura de formação, No seu núcleo central, nós podemos ver que eles são formados de trigliceróis, colesterol e ésteres de colesterol, certo? Na sua membrana, na sua parte externa, que lembra bem uma membrana, nós temos moléculas de colesterol, moléculas de fosfolipídios, certo? E o que é importante é a apoproteína. A poliproteína, é que vai caracterizar o tipo de lipoproteína, se vai ser um quilomicron, se vai ser um IDL, um LDL, um HDL, um VLDL, certo? Então, de forma geral, as lipoproteínas elas possuem aí, uma apoliproteína periférica, por exemplo,
essa periférica porque ela vai estar nessa membraninha aqui, certo? Por exemplo, a ApoC é uma apoliproteína periférica, certo? Nessa formação lipídica que lembra aí uma membrana, nós temos o fosfolipídio, né? Nós vamos ter também o colesterol livre aqui, certo? Essa parte maior é outra apoliproteína, que é a integral. Então, nós temos uma periférica que fica na periferia e uma integral bem maior. Essa integral, por exemplo, pode ser a ApoB, certo? Então, no núcleo, nós vamos ter lipídios, né, principalmente lipídios bem apolares, como o éster de colesterol e o triacilglicerol, certo? Então, nós temos aqui uma monocamada de lipídios, principalmente lipídios anfipáticos, né? Anfipáticos são esses lipídios que possuem essa parte amarelinha, né? Uma solubilidade em água, porém no seu interior essas duas perninhas são lipídios hidrofóbicos, ok? Então, os quilomicrons, que é um tipo de lipoproteína e a lipoproteína maior que existe no transporte de lipídios, né, são partículas ricas em triglicerídeos, são produzidas no intestino. Nós vimos nas aulas passadas que o quilomicro ele tem uma capacidade de transporte de triglicerídeo bem maior do que qualquer outra lipoproteína, certo? E ele é responsável por transportar os lipídios da dieta para o fígado e tecidos periféricos, certo? Fazendo esse transporte de triglicerídeos. Como nós vimos no slide anterior, nós temos aí, né, a formação da lipoproteína a partir da sua proteína, a poliproteína periférica, né, que são a ApoC3 e a ApoC2. E a proteína integral é a B48. Além disso, vocês podem notar aqui em amarelo, certo? São os triglicerídeos e os ésteres de colesterol. Aqui mostrando também o colesterol, molécula de colesterol integrada aqui nessa bicamada, né? Formando aí o quilomicron. Então, o quilomicron é uma poliproteína que ela é formada aí, certo? Lá no enterócito, né? Que é a célula intestinal. Então, lá no lúmen do enterócito, o ácido graxo, né? Juntamente o ácido graxo vai entrar, vai ser absorvido aqui, né? O ácido graxo vai ser absorvido pelo enterócito, né? Vai entrar na célula do enterócito. Dentro da célula do enterócito nós vamos ter, né, um, um transportador, né, de esterol, certo? Esse esterol vai entrar e vai ativar a ACAT, que é uma enzima que vai transformar aí, certo? O ácido graxo, o colesterol, né, que vai entrar por esse transportador de esterol, em colesterol esterificado, certo? Para poder entrar, né, no interior do quilomicro, né? Então, o ácido graxo também, aqui, ele se transforma em triglicerídeo. Como é que o ácido graxo se transforma em triglicerídeo? Então, o triglicerídeo é formado por uma molécula de glicerol acoplada a 3 moléculas de ácido graxo. Nós temos um triglicerídeo. Então, esse triglicerídeo mais esse colesterol esterificado mais a ApoB48, que é a nossa apoproteína integral, vão montar aí o nosso quilomicro, né, que vai sair do enterócito e entrar na circulação linfática pela linfa, né, e vai seguir o seu caminho aí para a circulação, ok?
Então, as lipoproteínas, nós estamos falando aí do quilomicron, olha aqui. Então, quilomicron em verdinho, né, é uma das maiores lipoproteínas, tem de 70 de até 1.200 nanômetros, né, de diferença. Então, aqui nós temos os quilomicrons, certo? Então, se você olhar para o quilomicron em verde e olhar aqui para o HDL, né, molécula de HDL, você pode perceber que é bem maior no diâmetro comparado aí a essas lipoproteínas, né? E aqui é mostrando a densidade, né? Então, quanto maior a densidade, quanto menor a densidade, né, nós vamos ter aí uma maior molécula, certo? Mostrando aqui esse gráfico mostra essa diferenciação dos vários tipos de tamanhos, mas aqui eu já vou mostrar também que, né, por conta desse tamanho, essa densidade e o conteúdo, né, dessas lipoproteínas, nós dividimos elas em proaterogênicas, lipoproteínas proaterogênicas, são lipoproteínas que induzem aterogênio, certo? Então, placas de ateroma nos vasos sanguíneos, entupimento de artérias e vasos, certo? São feitos por LDL, VLDL e os seus companheiros aqui, né? E o nosso HDL é um tipo de lipoproteína chamada de lipoproteína anti-aterogênica, né? Por quê? Então, nós vamos ter diferentes funções dessas lipoproteínas. Nós vimos que o quilomicro ele tem a função de transportar esse triglicerídeo aí, né, da alimentação lá para o fígado e para os outros tecidos, né? Nós vamos ver que o LDL ele é responsável por pegar do fígado o colesterol e levar para os outros tecidos, né? E aí a gente tem uma modulação equitópica. E o HDL, ele pega dos tecidos e leva para o fígado, certo? Então ele tem esse poder, né, de ser anti-aterogênico, ok? Então aqui é mostrando a foto, né, lá no laboratório no microscópio de varredura, mostrando aqui o quilomicron, né, mostrando aqui o VLDL, mostrando aqui o LDL e o HDL, esses pontinhos bem pequenininhos. Então vejam a diferença de diâmetro de um quilomicron para um HDL, certo? Imagine a facilidade, ok, que esse LDL, esse VLDL tem em se depositar na íntima dos vasos. Então aqui é mostrando, né, o tamanho, né, de novo, novamente o tamanho, e mostrando a principal diferença aí, né, na quantidade de lipídio que vai ser transportado. Então, se a gente olhar aqui, né, para o quilomicron, o azulzão aqui é só triglicerídeos. Então, o quilomicron ele tem essa responsabilidade de transportar triglicerídeo, certo? O VLDL, ok? Vocês podem ver que metade da capacidade é triglicerídeo, porém comparado aqui ao quilomicron, né, o colesterol, a proteína e os fosfolipídios estão também em grande quantidade, bem divididinhos. O IDL, isso vai, né, percebam que a quantidade de triglicerídeo ele vai diminuindo dependendo do diâmetro da lipoproteína, né? Então o IDL aqui já deu uma diminuída em comparação com o VLDL. O LDL ele já diminuiu o triglicerídeo em relação ao anterior. E pasmem, né? O triglicerídeo, o quilomicro tem uma quantidade de colesterol. O VLDL, essa quantidade ela vai aumentando. IDL aumentou também. LDL, né, nós podemos perceber que quase, né, 40% aí, né, da lipoproteína LDL é colesterol, certo?
E o HDL, o nosso menorzinho aqui, nós podemos ver que metade é proteína, né? E ele carrega ali uma quantidade mínima de HDL, de colesterol, de fosfolipídio e triglicerídeo, uma pequena quantidade. Então vejam que, além do diâmetro, o conteúdo dessas lipoproteínas vão fazer uma diferença enorme quando a gente for analisar as funções que essas lipoproteínas vão fazer dentro do metabolismo de lipídios. Para explanar melhor, né, eu trouxe aqui uma tabela mostrando as principais lipoproteínas, certo? E também a comparação aí, ok, entre essas lipoproteínas. Então, nós podemos ver aqui o quilomicron, né? Qual é a fonte do quilomicron? É intestinal. Então, o intestino lá, o enterócito, ele produz os quilomicrons, certo? É o que tem um maior diâmetro, certo? É o que tem a menor quantidade de proteína, né, de 1 a 2%, em comparação aos demais. Mas é aquele que contém o conteúdo de triacilglicerol, né, maior do que qualquer um outro, certo? Nós temos aqui também o VLDL, o IDL, HDL. Né? Qual é a fonte do HDL? Então, o HDL ele é produzido também no intestino, mas ele também é sintetizado via fígado, certo? O VLDL também é substrato para a produção do HDL. Os quilomicros também ajudam também nessa produção do HDL, certo? Então aqui é mostrando uma figura, é uma tabela bem interessante mostrando essa composição das lipoproteínas dentro do plasma humano, ok? Aqui no seu final nós temos as apoliproteínas que vão compor aí esses tipos de lipoproteínas, certo? E como ocorre esse processamento aí, certo? De forma geral, né? Como que ocorre aí esse processamento dos lipídios da dieta em humanos. Então, essa digestão, né, ela ocorre. Né? Então, antes que os triglicerídeos possam ser absorvidos através da parede intestinal, eles precisam ser convertidos aí em partículas de gorduras macroscópicas, né? Insolúveis, né? Então essas substâncias têm que ser macroscópicas e insolúveis, né? Em forma de micelas microscópicas finamente dispersas, né? Essa solução, essa solubilização, né, na verdade, é realizada pelos sais biliares lá na vesícula biliar. Né? Os sais biliares são jogados aí para emulsificar as gorduras da dieta no intestino delgado, formando essas micelas mistas, né? Então, esses sais biliares, né, são sintetizados a partir do colesterol lá no fígado e armazenados na vesícula biliar e liberados no intestino delgado após a ingestão de uma refeição gordurosa, certo? Então, os sais biliares eles são compostos aí por compostos anfipáticos, né, que atuam como detergentes biológicos, convertendo as gorduras da dieta em micelas mistas de sais biliares e triacilglicerol, certo? Então, a formação de micelas aumenta muito a fração das moléculas de lipídios acessíveis à ação das lipases hidrossolúveis no intestino, né? Então, os sais biliares têm essa importância porque, formando essas micelas, elas dão suporte para as lipases, que é o segundo passo, degradarem os triacilgliceróis.
ok? Esses produtos da ação da lipase vão se difundir para dentro das células epiteliais, né? Aqui, se difundir para as células epiteliais, certo? Que revestem a superfície intestinal da mucosa intestinal, né? Onde são reconvertidos em triacilglicerol. Então, se você perceber aqui, ó, no intestino delgado, os lipídios foram quebrados, né? E aqui na mucosa intestinal, né, eles foram produzidos, né, foram reconvertidos a triacilglicerol. Então, foram quebrados os triacilglicerol em molécula de glicerol e ácido graxo, primeiramente pelos sais biliares, após foi reunido, né, os ácidos graxos mais o glicerol, formando aí o triacilglicerol, né? A partir daí nós vamos para a quarta etapa, onde esses triacilglicerols reformados, vão ser incorporados como colesterol e apoliproteínas nos quilomicros. Então aqui é mostrando a formação do quilomicron, vejam, aqui nós temos a ApoC e aqui no seu interior nós vamos ter os triglicerídeos, certo? Então as apoliproteínas são proteínas de ligação a lipídios no sangue, né? Responsável pelo transporte de triacilgliceróis, fosfolipídio, colesterol, ésteres de colesterol, entre outros. As apoliproteínas, que a gente chama de APO, né? Significa destacado, separado, designado, né? Se combinam aí com os lipídios para formar várias classes de partículas de lipoproteínas que a gente viu, né? Aqui a gente está mostrando o quilomicro, ok? Então pode formar aí LDL, VLDL, HDL, ok? Além disso, né, nós temos várias combinações de lipídios e proteínas que produzem partículas de densidade diferentes. A gente viu anteriormente que nessa formação, né, pode variar de quilomicro, lipoproteínas de densidade muito baixa, que é o VLDL, que vem do inglês Very Low Density Lipoprotein, a lipoproteínas de densidade muito alta, o VHDL, Very High Density Lipoprotein, e que podem ser separadas por ultracentrifugação. Certo? Então, as porções proteicas das lipoproteínas são reconhecidas por receptores na sua superfície celular. Então, as lipoproteínas elas têm tipo um marcador. Que marcador é essa? São as APO, que é a poliproteína. Então, cada poliproteína, se vocês forem sentar para ver, quilomicro tem uma APO, né? O LDL tem uma APO, o VLDL tem uma APO, o HDL tem uma APO diferente. Isso vai caracterizar cada lipoproteína, certo? Então, essas lipoproteínas, aqui no exemplo, o quilomicro, eles vão mover para o sistema linfático, pela corrente sanguínea para os tecidos. Então, chega lá pela linfa, vai para a corrente sanguínea para chegar lá nos tecidos, certo? O que acontece aí, né, nessa sexta etapa, né? Então, nos capilares desses tecidos, a enzima extracelular chamada de lipase lipoproteica. Então, a lipase lipoproteica ela fica onde, gente? Lá no nosso capilar. É uma enzima extracelular, certo? Então, o que ele faz? Então, essa enzima ela é ativada pela ApoC2. Onde é que a gente encontra a ApoC2, gente? Lá no quilomicro. Lembra que lá no quilomicro a gente vai ter a ApoC2 e 3, que são as apoproteínas de periferia? Então, essas apoproteínas são utilizadas como marcador para essa lipase lipoproteica. Então, quando chega aqui no capilar, o quilomicro, e tem a ApoC, a lipase lipoproteica vai pegar esse quilomicro e vai fazer uma digestão desse quilomicro, né?
e vai hidrolisar os triacilgliceróis em ácido graxo e glicerol. Então, essa sexta etapa, a lipase lipoproteica vai ser ativada pela ApoC nos capilares e vai converter os triacilgliceróis em ácido graxo, certo? Lá na nossa circulação. Então, esses ácidos graxos vão ser absorvidos pelas células no tecidos alvo, vai para o sangue, vai para todos os tecidos. No músculo, os ácidos graxos são oxidados para obter energia e no tecido adiposo, certo? Eles são reesterificados para armazenamento na forma de triacilgliceróis, que é a etapa 8. Então, aqui, etapa 7, os ácidos graxos entram nas células, né? E aqui, se for uma célula muscular, um miócito, né? Esse ácido graxo ele vai ser utilizado aqui para a formação de ATP, certo? Ou, se for um adipócito, ele vai ser utilizado aí, né? Ou como combustível ou esterificado novamente, né? Para o armazenamento. E aí a gente tem a etapa 8. Os quilomicros remanescentes, né? Aqueles que vão ser destruídos aqui, né? Em parte pela lipase lipoproteica, eles vão estar desprovidos aí de seus triacilgliceróis, mas ainda contém aí colesterol, a poliproteína. Então, após esse ataque da lipase lipoproteica, nós vamos ter um quilomicro chamado de quilomicro remanescente que vai ficar na circulação. Esse quilomicro ele vai ser reaproveitado, né? Então, ele chega lá no fígado, entra no fígado e vão ser oxidados para fornecer energia como precursores na síntese de corpos cetônicos. Quando nós temos uma dieta que contém mais ácido graxo que o necessário, né, imediatamente como combustível ou como precursor, o fígado os converte em triacilglicerol, né, empacotados aí com a poliproteínas específicas, formando o que a gente chama de VLDL. Então, quando nós temos um aporte lipídico grande, né, nós não vamos ter a necessidade de utilizado como combustível, né, esse conteúdo lipídico vai ser transformado, né, em VLDL. Então, o VLDL são transportados pelo sangue até o tecido adiposo, onde os triacilgliceróis são removidos da circulação e armazenados em gotículas lipídicas dentro dos adipócitos. Então, a partir dessa regulação aqui, a etapa 8, nós podemos ter, né, outras etapas. Né? Então, nós podemos ter a produção do quilomicro remanescente, e se esse estado aqui de ingestão na dieta de lipídios for muito grande, e esse processo todo para a formação dos ácidos graxos, para oxidação e utilização como combustível, né, estiver ok, né, não preciso mais utilizar essa via para combustível, o que o nosso organismo faz? Ele estoca na forma de gordura. Né? Então, ele vai transformar esse ácido graxo aqui em a poliproteína. Vai transformar em quê? Em VLDL. VLDL vai para o fígado e no fígado, né, vai ser adicionado, vai ser transportado pelo sangue até o tecido adiposo, onde os triacilgliceróis serão removidos da circulação e armazenados em gotículas lipídicas dentro dos adipócitos, certo? Outra regulação importante, né, é a mobilização dos triacilgliceróis armazenados no tecido adiposo. Então, eu vou mostrar aqui o esquema mostrando como se dá lá essa regulação aí no tecido adiposo. Então, lá no tecido adiposo, né, então aqui é mostrando uma célula adiposa, ó, certo? O adipócito. Aqui é a circulação sanguínea e aqui nós temos um miócito, que é a célula muscular, certo? Então, quando nós temos baixos níveis de glicose, o que acontece, gente? O que a gente falou muito na aula?
quando eu tenho diminuição da glicose, né, no sangue, nós temos o sensor, e esse sensor faz com que o nosso pâncreas, através das células alfa, secrete um hormônio chamado de glucagon, né? E a gente viu que o inverso também acontece. Quando está muito alto o nível de glicose no sangue, a gente tem secreção pelas células beta da insulina, um outro hormônio. No adipócito, o glucagon liga-se ao receptor, né, na membrana do adipócito e assim estimula, né, através desse receptor acoplado à proteína G estimulatória, um mensageiro aí mensageiro celular chamado de adenilciclase, certo? Então, a adenilciclase, ela vai produzir aí o nosso mensageiro, segundo mensageiro chamado de AMP cíclico. Então vejam só, níveis baixos de glicose faz com que o glucagon chegue lá no adipócito, se ligue ao seu receptor, estimule a adenilciclase a formar a AMP cíclico. A AMP cíclico no citosol do adipócito, né, vai aí, né, ativar, né, o que a gente chama de pKa, certo? E a ativação de pKa é uma condição para que eu tenha, né, aqui a fosforilação, certo, de um hormônio aí, ok? Que é chamado de lipase sensível ao hormônio, que é o nosso HSL, né? Lipase sensível ao hormônio. Então ele vai ativar aqui a lipase, fosforilando essa lipase. Então vejam aqui o fósforozinho. Então fosforilou, ok? Então nesse momento essa lipase sensível ao hormônio vai interagir, certo? Aqui com a molécula de perilipina na superfície da gotícula lipídica, então aqui é uma gotícula lipídica dentro do adipócito, e essa lipase vai, né, interagir com a perilipina e nós vamos ter aqui a fosforilação dessa perilipina. Então essa fosforilação em cadeia aqui, então vários fósforos, faz com que, certo, eu tenha aí uma dissociação da proteína CGI. Então a CGI ela fica juntinha, ó, aqui, certo, com a pirilipina. Então essa fosforilação da pirilipina faz com que eu tenha uma divisão dessa CGI. Essa CGI sozinha, certo, vai então se associar a uma enzima chamada de triacilglicerol-lipase, que é a ATGL, certo? Ativando, né, essa enzima. Então, a triacilglicerol-lipase ativada converte aí os triacilglicerol em diacilglicerol, certo? A pirilipina fosforilada, né, ela também associa essa lipase sensível ao hormônio fosforilada, permitindo o acesso à superfície da gotícula lipídica, onde vai hidrolisar aí o diacilglicerol em monoacilglicerol, certo? Então nós estamos aqui, qual é a função de toda essa fosforilação? Fosforilar a lipase sensível ao hormônio, para fosforilar a pirilipina, para interagir com a CGI ativar a TLG, para a TLG quebrar a triacilglicerol em diacilglicerol e a HSL quebrar diacilglicerol em monacilglicerol, certo? Então o monacilglicerol agora, né, vai sofrer a ação de uma terceira lipase, a monacilglicerol lipase, a MGL, né? E vai hidrolisar esses monoacilglicerol, certo?
Então, os ácidos graxos saem do adipócito. Então, quando a gente tem essa hidrolisação, nós temos a formação de quem? Ácido graxo. Então, o ácido graxo vai sair do adipócito e vai cair na corrente sanguínea, certo? Então, lá no sangue vão ser transportados, liberados e vão ser ligados aí à albumina, certo? Então, aqui é mostrando ó, a albumina sérica. Então, esses ácidos graxos vão ser transportados pela albumina, certo? E eles são liberados aí da albumina e entram no miócito, na nossa célula muscular, certo? Por meio de um transportador específico de ácido graxo. Né? Então, lá no miócito, os ácidos graxos são oxidados. Né? Então, aqui sofrem aqui a nossa 10ª etapa, que é a beta-oxidação, entra no ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, na cadeia respiratória, formando aí ATP, certo? Formando energia no final. Então, esse ácido graxo, né, essa oxidação é conservada, é convertida aí em ATP, que vai abastecer a contração muscular e outros tipos de metabolismo que necessitam de energia lá dentro do músculo, né? Então, aqui no miócito, ok? Então, mostrando que quando eu tenho uma condição de diminuição de glicose na corrente sanguínea, eu vou ter ativação do pâncreas, secreção aí pela célula alfa do hormônio glucagon. O hormônio glucagon, por sua vez, vai se ligar ao receptor de glucagon lá no adipócito e vai regular via fosforilação, via lipase sensível ao hormônio, via CGI, via ATGL, quebra de triacilglicerol a diacilglicerol na gotícula do lipídio, quebra monocilglicerol, ativa a MGL formando aí o ácido graxo que vai sair da gotícula para o citosol do adipócito. Do citosol do adipócito, o ácido graxo vai cair na corrente sanguínea, vai se ligar à albumina sérica, né, que é o transportador de ácido graxo, vai, através de um transportador de ácido graxo específico, entrar no miócito. Por que é um transportador específico, professor? Porque nós temos diferentes tipos de miócito, são diferentes tipos de células musculares, tem diferentes músculos, né? Lá na célula muscular em geral, esse ácido graxo vai sofrer beta-oxidação, vai entrar no ciclo do ácido cítrico, né? Os produtos da beta-oxidação, com essa coenzima A, entra na cadeia respiratória e a gente vai ter a formação aí de energia para a utilização, tanto na contração muscular, como qualquer outro evento que necessite aí de energia dentro do músculo, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ocorre essa beta-oxidação, né? É um processo bem simples, né? É um processo de quebra aí, do ácido graxo. Então, aqui nós temos dividida em 3 etapas. Então, a primeira etapa é justamente a quebra do ácido graxo. Então, aqui é uma molécula do ácido graxo. Lembra lá do ácido graxo? Nós temos aí uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica, certo? Então, são quebrados, né? Então, aqui em várias partes, né, que a gente chama de beta-oxidação, ok? Então, a primeira etapa, né, a gente está vendo aqui, o ácido graxo de cadeia longa, ele é oxidado para produzir resíduos de acetil. Então, cada, né, cortezinho aqui, como se você pegasse uma tesoura, cada aqui é um resíduo de acetil para formar lá o que a gente chama de acetil coenzima A, certo? Então, se aqui tiver 16 carbonos, nós vamos ter 8 acetilcoenzima A e por aí vai. Então, lembra que a quantidade de carbono aqui ela varia, né? E nós temos diferentes tipos de ácido graxo, de cadeia longa e de cadeia curta. Esse aqui tem 16 e na sua beta-oxidação nós vamos ter 8 acetilcoenzima A, certo? Então, a segunda etapa, os grupos acetil são oxidados a CO2 no ciclo do ácido cítrico,
né? E a etapa 3, certo? Os elétrons derivados das oxidações das etapas 1 e 2 passam ao oxigênio por meio da cadeia respiratória mitocondrial, fornecendo aí a energia para a síntese de ATP pela fosforilação oxidativa. Certo? Então, no final das contas, a beta-oxidação, que vai utilizar esse ácido graxo, de onde veio esse ácido graxo que a gente está falando aqui, que sofreu beta-oxidação, professor? Veio lá daquele processo que a gente explicou aqui, ó, certo? Então, fez todo esse processo aqui, né? Entrou no miócito para sofrer a beta-oxidação, que são essas 3 etapas, ok? Então, lá no músculo ocorre aí essa etapa, certo? Para título de informação, a beta-oxidação, a utilização de lipídios como fonte energética, né, ela tem uma produção maior de energia. Então, comparadamente, a gente já viu isso na sala de aula, que os carboidratos, eles possuem aí na sua produto final 4 quilocalorias. Então, uma molécula de açúcar me dá 4 quilocalorias, uma molécula de carboidrato me dá no final 4 quilocalorias, certo? Uma molécula de lipídio, no final, eu vou ter 9 quilocalorias, cerca de 2,3 vezes a mais do que um carboidrato. Então, esse processo de beta-oxidação, ele tem um rendimento maior se a gente for comparar os dois tipos de substrato. Então, aqui é mostrando a produção de ATP durante a oxidação de uma molécula de palmitoil, que é um ácido graxo de 16 carbonos, né? Então, aqui é mostrando as etapas, né, enzimáticas, a quantidade de NAD e FADH que vão ser formados e a quantidade de ATP formado no final. Então, aqui, né, nessas etapas, nós vamos ter no final total a quantidade de 108 ATPs formados para cada molécula de palmitoil, que é um ácido graxo de 16 carbonos, certo? Então, essa capacidade de me dar essa quantidade de ATP grande no final, ela é encarada no mundo energético como sendo aí quem consegue fazer por essa via, né, tem um superpoder, ok? E no mundo animal nós temos um indivíduo, né, não só ele, nós temos outros tipos também, que em determinado momento da sua vida ele faz o quê? Ele faz a beta-oxidação, né? Ele não consome carboidrato e ele vai fazer beta-oxidação por um longo tempo. Quem é esse indivíduo? Então nós temos aí o urso, né? Todo mundo sabe que o urso ele tem um período de hibernação, né? Então aqui é mostrando o urso pardo, né? Arrumando o ninho aí para fazer a hibernação lá no Canadá. Então o que o urso faz? No processo de hibernação, ele vai fazer a beta-oxidação. Então, ele vai ter um período de engorda, ele vai comer bastante lipídio, carboidrato, né? Bastante conteúdo lipídico, né? Nesse processo de engorda. Depois, ele vai hibernar. E quando ele está dormindo, ele vai fazer esse processo de beta-oxidação. Ok? Outra coisa importante que a gente deve analisar é a formação dos corpos cetônicos, né? E a exportação para o fígado. Então, esse processo de beta-oxidação que a gente acabou de ver, ele é um processo que me dá, né, uma quantidade maior de energia comparado ao carboidrato, porém, nós temos um preço a se pagar. Então, aqui é mostrando que na beta-oxidação nós temos a formação que a gente chama de corpos cetônicos, certo? Então, as condições que promovem a gliconeogênese, né, que pode ser um diabetes não tratado, redução da ingestão de alimento, né? Então, isso aqui que vocês estão olhando acontece em quem? Lá no urso,
né? Então o osso ele consome os ácidos, ele vai ter a produção do ácido graxo, né? Vai sofrer beta-oxidação e vai formar aí o que a gente chama de corpos cetânicos, como o acetoacetato, né? O oxalacetato, e a formação aí desses corpos cetônicos, D-beta-hidroxiburato, acetona, né? E isso aqui, ele né? Podem ser utilizados aí como fonte de energia para o coração, músculo esquelético, rim e cérebro, né? Esses corpos cetônicos, eles podem ser utilizados. Porém, a produção elevada de corpos cetônicos me dá uma condição, pode propiciar uma condição de acidose metabólica. São ácidos, né? Então, se você vai mudar o pH do meio, ok? Então aqui é mostrando que algumas condições que promovem aí a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É a formação de glicose através de um meio não carboidrato. Então nós vamos obter glicose para a utilização como substrato energético, mas essa glicose ela não veio de uma alimentação por carboidrato, certo? Veio, no caso aqui, de uma beta-oxidação, ok? Da formação através de um ácido graxo, certo? Então, condições que promovem gliconeogênese desaceleram aí o ciclo do ácido cítrico, né? Então, o que acontece aqui nessa regulação? Nós temos o ácido graxo, aqui é uma célula hepática, um hepatócito. Então, esse ácido graxo vai entrar lá no hepatócito para sofrer a beta-oxidação, certo? Formar acetilcoenzima A, acetilcoenzima A entra no ciclo do ácido cítrico e aí a gente vai ter a formação de corpos cetônicos e vai ter a formação de energia. O que acontece aqui? Nós temos um intermediário no ciclo do ácido cítrico que é o oxalacetato. Então, toda vez que a gente tem consumo de ácido graxo pela beta-oxidação, nós vamos ter formação de oxalacetato. E o oxalacetato, né, ele vai ser consumido, né? Então, toda vez que eu tiver gliconeogênese, o oxalacetato, ele é um precursor para a formação de glicose. Então, a glicose é exportada como combustível para o cérebro e para outros tecidos. Então, ele é consumido aqui. A coenzima A liberada permite aqui, coenzima A liberada permite a beta-oxidação contínua dos ácidos graxos. Então, veja aqui a acetilcoenzima A que vai entrar no ciclo de Krebs, mas a CoA ela vem para cá, ó, né? Ela volta. Então, esse aqui dá a possibilidade de continuar, certo? E a superprodução desses corpos cetônicos, como eu falei para vocês, né, no diabetes não controlado ou na redução severa na ingestão de calorias, né, ou em um jejum, né, aí de inanição, não um jejum prolongado que é feito aí nas clínicas, mas um jejum de inanição, o cara ficou por algum motivo sem se alimentar por 4 dias, 5, né, uma semana, vai favorecer a formação aí desses corpos cetônicos, que pode levar, como eu falei anteriormente, a acidose ou cetose, certo? E isso é prejudicial, ok? Então, a utilização de ácido graxo para combustível celular, ele tem seus pós e seus contras, né? Ele tem uma capacidade maior energética, porém, se isso for exacerbado, se isso for descontrolado, a gente tem a produção, né, de acidose ou cetose. Finalizando, eu deixo duas perguntinhas para vocês, né? Então, vocês vão me responder, né, lá no Cleison, como ocorre a síntese dos lipídios no fígado, né? Então, como que ocorre a síntese do HDL, do VLDL, do quilomicron? E como ocorre a queima de lipídios como combustível, né? Então, como que ocorre a queima de lipídios como combustível? Então, essas são as questões que vão nortear
os estudos de vocês, ok? Então a gente fica por aqui, né? Então um ótimo almoço para vocês e até a próxima.